Oi, meu amor. Tudo oi, bem? tudo e você? Tudo. Você tem que me dar umas aulas de live, viu? Eu tô aqui com uma luz hoje que eu não tô me ajeitando com essa luz hoje. Gente, aula de live, daqui a pouco vai existir. Eu Ah, eu não mudei, tenho dúvida. eu tava escura e mudei duas vezes de lugar, acabei sentando aqui no chão. Acho que É. nós duas vamos precisar de uma aula, se tiver alguém aqui assistir. Pois é, e tá vindo temporal, né? Eu comecei a olhar lá fora e falei, cara, tá tipo de noite, assim, às 6 da tarde tá escuro, né? Tá de noite, eu vim correndo. Meu amor, que prazer de estar falando com você. A Muito. Nininha é uma grande amiga. Há pouco tempo, né, Ni? A gente se conectou, mas acho que quando foi a conexão, assim, foi muito, muito incrível. A Nininha tem uma Foi história na Índia, super né? Então, nossa conexão foi na Índia, então foi talvez mais energético. mais power, né? Mas a gente se conhece de antes, né? A Nininha, enfim, teve uma carreira brilhante aí com uma empresa de doces. Quando eu casei, assim, tinha que ter o doce da Nininha e tinha sempre mais uma, mas a Nininha estava sempre ali firme e forte. Então, em primeiro lugar, super gratidão por você estar compartilhando um pouquinho do seu tempo aí com a gente, para ensinar a gente. Eu aprendi muito com você. Então, quero que você conte um pouquinho assim. Vamos começar um pouco do começo, como é que veio da história da empresa para uma coisa completamente. Na verdade, não é completamente diferente que você está falando de comida, você trabalha com isso, mas são propósitos completamente distintos, né? Então, fala um Então, pouquinho para a gente, Ni. Se apresenta um pouco, melhor você falar de você do que eu. Rê, é isso, né? São propósitos diferentes, mas tudo mesmo cordão, né? Porque quando a gente fala. Hoje eu olho muito e trabalho muito com o dar conta, Uhum, né? Então, quando eu fui, trabalhava loucamente numa empresa de bolos e doces de casamento aqui em São Paulo, sem tempo, assim, saía de manhã, voltava à noite, cuidava de filho, saía, enfim, aquela vida que você não para nem um minuto. uhum, E fui estudar o Ayurveda. Quando eu saí dos doces, eu fui estudar Ayurveda, que é uma proposta completamente diferente, mas que hoje eu ligo as duas coisas, num sentido de vida que acho que cabe para todo mundo, que é a questão uhum. o que que a gente consegue dar conta, né? O que que a gente Sim. digere? O que que sobra de tudo que a gente absorve? E, na verdade, a vida é isso, né? A nossa saúde está ligada ao redor dessa sobra, do que a gente absorve, do que a gente consegue digerir e dar conta. E que não é Então, só o alimento, né? que não é só alimento. É. Então, são hábitos diários que a gente consegue trazer para a nossa vida, trazendo consciência e usando a nossa inteligência que a gente tem para fazer a melhor escolha para a gente. Mas não é uma coisa fácil, Rê, não é. E tanto que eu acho que essa pandemia, o ano de 2020, talvez trouxe esse questionamento para muita gente, né? De saber parar, de precisar olhar um pouco para as suas necessidades reais, né? Porque Sem dúvida. existe um gap muito grande, assim, do que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente até sabe, e aquilo do que a gente realmente precisa, né? O que a gente pega pra gente também, né, Ni? O que a gente pega pra gente. Exatamente. Lógico. Que às vezes nem é da gente, né? Então, essa minha transição, eu costumo falar, sabe, Rê, que a minha quarentena começou há anos atrás, né? Desde que eu saí do meu trabalho e que eu fui ficar na minha casa, porque eu não tinha mais trabalho e não podia também trabalhar com o que eu sabia. Então, eu fui ficar na minha casa e a minha quarentena, eu digo que começou lá. E você já tinha, você não tinha então esse olhar. A história da Ayurveda começou pós-Índia, porque você tinha sempre um interesse nessa coisa do alimento de verdade que você fala muito, né? E como é que começou assim dessa transição? Quer dizer, você precisou parar e olhar para você. Isso que a gente está vivendo agora separou quando você fechou sua empresa. Parei quando eu fechei a empresa. E a história do alimento já caminha comigo há muitos anos, porque eu fui, desde Uhum, que saí da escola, eu fui estudar nutrição. Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com alimento. Naquela época, só existia área hospitalar, área de uhum, administração de empresas, né, que era restaurantes e empresas grandes, uhum.
e área de saúde pública. E nada disso me encantava. Então, eu fui trabalhar em restaurantes. Então, Uhum. quando eu saí da faculdade, eu já fui trabalhar em restaurantes. E era o que me encantava mesmo. A comida, o fazer a comida, o dar a comida para o outro, em alimentar a pessoa de alguma forma, né? E, Uhum. e aí o Ayurveda, ele veio, eu acho que para juntar tudo isso na minha vida. Aquela nossa viagem na Índia, eu ainda não tinha feito o meu curso de formação em Ayurveda. Uhum. Eu lembro que você estava super começando, você tinha uma teoria incrível, mas você falava, não sei, a prática será? Eu falava, gente, me usa, né? Pode, eu sou sua cobaia para o que for, eu super confio, assim. Mas o Ayurveda me ligou, fez eu ter certeza de uma ligação de algo maior do que esse mundo físico, do corpo físico que a gente vive, que é algo energético, que a Uhum. Ayurveda fala muito disso, e hoje a metafísica já fala também muito disso, que é essa energia e essa frequência vibracional que a gente não vê. Uhum. E eu sempre soube de alguma forma que isso existia, sabe? Eu sempre olhei as coisas por um lado do copo meio cheio, eu sempre fui otimista. Então, a Ayurveda me fez ter certeza de que isso existe, sabe? E que a Sei. gente pode procurar o que é melhor para a gente dentro da nossa inteligência, né? Uhum. A palavra inteligência, ela vem de intellegeres, que é escolher dentre. Então, Uhum. entre tudo que fala dentro de você, dentro de tudo que você vê, dentro de tudo que você escuta, como é que você vai escolher, usar a sua inteligência para escolher aquilo que é bom para você, Rê? E isso é muito difícil, é muito difícil. Então, eu tô te ouvindo e tô pensando assim, como é que eu vou fazer isso na minha casa? A gente já começou um pouquinho, né? Mas como é que a gente consegue aplicar isso numa casa, por exemplo, que tem criança e que, eu não sei, assim, os meus filhos, o Pedro é mais fácil para comer, a Laura nem tanto. Eu também, quando era nova, não era muito fácil de comer. Mas como é que você integra tudo isso? Porque antes de te conhecer, eu tenho assim, o alimento para mim é um assunto que, embora eu não saiba cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Eu ainda vou aprender com você, mas acho que tem uma coisa assim. Eu lembro, eu tinha esse interesse, então eu ia em algumas palestras, algumas coisas, eram coisas tão difíceis, né, que eu falava, gente, É, não tem dá isso. para ser uma coisa mega radical. Você tem em casa que eu tenho, sei lá, macarrão instantâneo, eu sei que é uma praga, mas não dá para eu chegar e radicalizar e tirar tudo de uma hora para outra. Então, eu Então, sei. como é que a gente faz para ir nesse small act, né, que eu acho incrível o nome da tua empresa, porque eu acho que são realmente esses pequenos hábitos diários, mas como é que a gente consegue vai trazer as crianças para dentro, uma vez que eu não estou na cozinha, por exemplo. Eu acho que se eu estivesse junto cozinhando, você até faz meio que um programa. Então, eu também confesso que eu acabo não ajudando muito nessa introdução, em casa, pelo Eu menos. acho, eu acho para as pessoas que estão escutando a gente aqui, que tem filho, que tem família em casa e que querem achar esse caminho ou que sentem essa necessidade de querer se alimentar mais, eu falo verdadeiramente, né? E talvez de um Uhum. simples, que assim, você aprende desde pequenininha, não com as palavras, você aprende com exemplo. Exemplo. Você aprende vendo o outro fazer, né? Uhum. Eu posso falar como foi comigo, mas não sei como será com a família de cada um, mas eu comecei a fazer, simplesmente Uhum. eu senti a minha necessidade de ir para a cozinha e precisar cozinhar de um modo mais verdadeiro e precisar encontrar a verdade, eu precisava encontrar a verdade em algum lugar, porque eu vim de uma coisa que foi tão louca, de uma de acontecimentos que foram tão loucos que eu já não sabia mais o que era verdade. Eu olhava o alimento e o alimento para mim era uma coisa de verdade. Então Uhum. a minha necessidade foi cozinhar aquele alimento que era mais simples, mais fácil, mais verdadeiro e que trouxesse alguma verdade para mim. E eu Sim. comecei a fazer isso porque eu senti a minha necessidade e os meus filhos foram vendo eu fazer e Uhum. introduzir, eu nunca tirei nada, mas eu fui introduzindo outras coisas e automaticamente aquelas antigas, elas foram, Uhum. elas foram saindo. Porque eles começaram a gostar também do que eu estava Sim. fazendo. Então, Que legal isso. foi É o muito, exemplo mesmo, não tem jeito. foi muito natural. Agora, eu sou zero radical, você me conhece. É.
aqui na minha casa, a gente procura comer bem, a gente procura comer simples, mesmo porque eu tenho muito menos ajuda hoje em Uhum, casa. Mas quando a gente sai, eles comem o que querem, a gente vê o que a gente tem vontade de comer, a gente uhum. come meio que eu tento ensinar eles a comer meio intuitivamente, sabe? Não comer porque tem que comer agora isso e vamos comer agora proteína para não engordar, deixar de comer carboidrato. Isso não existe aqui, isso não existe. E teus filhos, mas eles vão nessa tua linha ou... eu lembro quando você fez aquela história aqui em casa, tinha uma coisa meio, principalmente da Laura, e um pouco do contra, né? Então, se a gente quer colocar uma coisa saudável, esse ovo é muito mais forte porque é orgânico. Nem ia saber se tinha gosto de ovo ou se não tinha. Sim. Você acha que é um pouco de fase? Bom, agora eles tomam limonada sem açúcar. Lógico que eu não faço uma limonada suíça, eu faço uma limonada muito mais leve, mas eu acho que tem muito essa coisa desse exemplo que elas olham e que vão percebendo, por mais que seja, vai vendo que são hábitos mais saudáveis. Agora, nessa época de pandemia, a gente colocou aqui no Retrato Social vários projetos de pessoas que estavam assim, colocando a mão na massa mesmo, desde fazer sanduíche para morador de rua, mas também divulgando muitos produtores locais, para a gente honrar, né, essa cadeia. Né? Então, eu acho muito lindo isso que você fala, né? Se você olha uma embalagem que tem muita coisa que você não sabe o que é, foge, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um workshop com o Zé Carlos lá no Capão, Uhum. e a gente levou um pacote de pão, porque ele fazia pão, lembra? E a gente levou um Uhum. pão para as crianças lerem os ingredientes. Um pacote de pão de forma qualquer que você pega no supermercado. E Uhum. começavam a ler e ninguém conseguia falar o nome do ingrediente, né? De tão difícil. Tão difícil. E daí a gente explicava para eles, né? Que é como eu explico para os meus filhos aqui em casa, que se você não consegue pronunciar, provavelmente seu corpo também não consegue ler, Digerir. né? E isso é uma coisa. Então a gente, Sim. sim, a gente tem que procurar aquelas coisas hoje que menos ingredientes tem. E outra coisa que você falou, que eu queria aproveitar e pegar o gancho aqui, é que você falou assim, né? Hoje aqui na minha casa a gente já toma limonada sem açúcar. E eu acho, Rê, que a gente não se dá conta de Uhum. mudanças que a gente faz, que são para o bem, e a gente está sempre querendo alguma coisa a mais, né? Então, eu Bom, acho que você é uma pessoa que já mudou muito, e eu tenho que ficar falando isso para você, Rê, você já mudou muito. é Rê, verdade. Eu acredito que eu tenho um chicote tão forte em mim que eu fico assim, gente, eu não faço, sei lá, metade das coisas que eu gostaria. Por exemplo, o fato de, nesta pandemia, eu não ter ido para a cozinha, porque eu passei por, enfim, por um outro processo que você sabe, muito profundo de um conhecimento pessoal, de uma experiência de vida, que eu falei, tá tudo certo. Então, eu estava no interior, eu tinha quem me ajudasse, e foi meio que a minha desculpa, assim, sabe? Então, eu acho que isso que você traz, de a gente realmente honrar cada pequena mudança, porque são hábitos, né? São essas crenças que a gente até, que vão limitando, que você acha que você não consegue mudar, mas você fala, não, eu já mudei muita coisa, né? muita coisa. É muita coisa. Isso, a gente precisa se dar esse valor, porque quando É. a gente se dá esse valor, a gente entra numa percepção de gratidão, de reconhecimento, sabe, de satisfação. Puxa, Uhum. eu me propus a fazer e eu consegui fazer. E não tem Sim, problema, foi um pouquinho, porque é o pouquinho que vai ser duradouro. É o pouquinho que vai ser para sempre. é. Né? Não é o radical. Porque o Você acha radical que até quando radicaliza não se sustenta? funciona, mas é que eu acredito que não sustenta. Para mim nunca sustentou, nunca fui radical assim com nada, nunca gostei de ser radical com nada. Então eu sempre fui no meu tempo, percebendo o que eu precisava, porque tem momentos, juro, que é difícil, que tem momentos que, né, as emoções elas falam mais alto. A gente é por emoção, o ser humano Sim. é por emoção, É. né? E, Você não controla, você não controla as emoções igual você controla as suas pernas, igual você controla os seus sim. braços. Não, a sua emoção você não controla, E né? acho que a gente é tão de verdade, né, Ni? Eu sinto muito isso em você também. Acho que por isso a gente se conectou tão fortemente lá na Índia. E eu acho que esse momento de pandemia também traz um pouco essa percepção dessa verdade que a gente busca, né? Do que não sustenta mais, né? Seja aí a gente vê tantos gurus caindo, tantas coisas caindo. Então você também fazer uma coisa meio na marra. Gente, eu não quero aprender mais nada pela dor, eu só quero pelo amor, sabe? Assim, eu só quero
essa coisa de trazer essa comida afetiva, assim. Acho que por isso que eu sempre falo muito de Piracanga. Eles têm um restaurante lá que chama Néctar Comida Afetiva. Então você já chega, fala, gente, que delícia, sabe? Eu lembro que para mim, assim, os primeiros retiros que eu fiz, eu fui ouvi falar em veganismo, sei lá, 5 anos atrás, nem sei, mas assim, é muito recente. E hoje em dia eu estou cercada por pessoas que são veganas e tá tudo certo. Se eu não sou assim, eu ainda tenho o costume de comer carne. Às vezes eu falo, puxa, a vida aqui, eu queria tirar, mas, poxa, mas eu tenho vontade de comer agora, sei lá, uma vez por Comer. semana, tudo certo, né? Eu acho que não tem que ter. Eu acho que esse afeto primeiro tem que ser primeiro com a gente, né? E daí a gente consegue passar isso para a comida, passar isso para as nossas relações sempre, né? Como é que a Lucilena fala? Que a grande obra do ser humano é a construção de nós mesmos, né? É, E para construir a nós mesmos, é isso, é todo dia, Rê. O Ayurveda fala isso também. todo dia. Todos os dias você se percebe de um jeito, todos os dias você se transforma. Um dia você vai ter vontade de uma coisa, outro dia você vai ter vontade de outra. E E a tudo vida bem, né? é uma constante percepção, sim. É uma constante mudança, sim, todos os dias. E é isso que Sim. eu comecei a falar que eu falei no começo da live. É o alimento que a gente dá conta, seja o alimento que está no prato, seja aquilo que a gente escuta, seja os amigos que a gente anda, seja o que a Sim. gente está escolhendo nesse momento para a gente. Então, que a gente consiga usar a nossa inteligência para escolher dentre tantas coisas aquilo que é melhor É. para. E aí eu acho que a metafísica, aí eu acredito muito na metafísica, porque daí eu Uhum. acredito que tudo que você emana é a energia que você se conecta. Tudo que Opa! você emana é a frequência que você vai sintonizar. A gente é um rádio. É um rádio. Sim. Você sintoniza em qual estação de rádio que você quer, né? Em qual? Exato. O Sintoniza em qual música que que você você quer, quer? né? Então, qual frequência você quer vibrar? E isso já é comprovado hoje, né? Que frequências, a gente pode vibrar em frequências altas, a gente pode Uhum. vibrar em frequências de medo, de ansiedade, Sim, sim. de raiva, de inveja. Você chega a cozinhar ouvindo aqueles mantras, aqueles sons que geram esse. Chega nesse nível de doideira, não? Porque Não, às vezes aqui eu fico tentando fazer as minhas. não, Rê, mas eu vou te falar que a hora que eu pego o Mas é alimento, muito forte isso, né? muito, Poxa, vou falar, se eu fizer realmente a minha turma de reiki ano que vem, eu vou te convidar, porque você imagina uma comida com reiki, que coisa mais nossa, linda. me falou isso várias vezes. Não, Mas não é? a hora que eu pego o alimento, eu tô tão feliz de Uhum. pensar que especiaria que eu vou pegar, que tempero eu vou colocar, se eu vou fazer no forno ou se eu vou fazer na panela. O que mais que eu vou fazer hoje para o almoço? Que eu vou fazer? Eu fico tão feliz de fazer isso. Sim. É um lugar onde eu me encontro tão bem que, sei lá, eu acho que eu já fico dentro de mim mesmo algum mantra falando. Já criando. Eu lembro, conta um pouco daquela experiência que a gente fez no Chai, que vocês cozinhavam, era uma cor, né? Cada alimento, cada um dos chakras, Era, a gente né? fez Então era lá, muito rico, assim, era muito legal. A gente começava com a aula de yoga de manhã, a Márcia fala dos chakras, e daí maravilhoso, vocês complementavam com as comidas, drinks, né? maravilhoso. A gente fez um encontro, a Márcia Deluca fez um encontro no Chai de 3 dias. E aí, cada ano é um tema, né? Ela faz isso há 12 anos lá, só esse Uhum, ano teve. E aí esse ano eu lembro que eu sugeri para a gente fazer os jantares relacionados com a energia de cada chakra. Então a gente fez aham, a energia do nosso chakra da base, então era um jantar com alimentos de cor vermelha e com alimentos ligados mais à terra, né, ao nosso aham, físico. Depois a gente fez o chakra do coração, que era alimentos uhum, de cor verde e muitos alimentos da natureza, muitos alimentos conectados às plantas, da onde veio o amor, né? O amor da mãe aham. natureza. E eram alimentos depois de cor branca do nosso chakra do coronário, Que lindo. que Lindo era e gostoso, porque eu sou prova. eram os alimentos mais de cor branca, né? Que eram ligados a essa energia, né? Nossa, da É. coroa. Oni, para a gente entrar um pouquinho na Ayurveda, como é que as pessoas podem saber para fazer? Como é que sabe para fazer o dosha? Como é que a gente tem algum teste que é bem facinho, né? Bem rapidinho de É, fazer?
Foi bom que você falou isso. Mas geralmente a gente é meio misturado, não é? Vata Então, Pitta ou Pitta Kapha. Ou tem então, algum que predomina mais, dependendo do dia? foi bom que você falou isso, porque Eu acho muito difícil. Quando você fala com tanta naturalidade. não, E é eu que falo, ai, gente, eu preciso ouvir muito isso para entrar assim na cabeça. Eu acho um pouco complicado. é assim, para mim, eu percebo hoje as pessoas muito preocupadas em se enquadrar em Escorpiana. algum tipo de dosha, né? Sim. E não é assim. Então, É. antes eu até falava, vai na internet, procura lá, qual é o meu dosha, tipo de dosha, Ayurveda, vai aparecer um questionário. Mas o que são os doshas, né? Os doshas são, na verdade, um modo como você interpreta a sua fisiologia segundo o Ayurveda, né? Uhum. É o que fala qual elemento você tem a mais no seu corpo ou não. Mas você tem todos, né? Você nasce com uma constituição. A Regina nasceu com uma constituição que Uhum. do modo como seu pai e sua mãe te fizeram, do modo como foi a gestação e de vida e de almas que você traz de outras vidas. Então, você, a Regina tem um, eu tenho um lá, carimbado no nascimento. Mas ao longo Uhum. da vida, um monte de coisa é posta em Sim. cima da gente e a gente vai desconstruindo isso. A nossa real constituição está muito longe da gente. Então, Uhum. que é o Ayurveda? É você se conectar com essa sua real constituição. Então, talvez, se você for na internet hoje fazer um teste, você está respondendo coisa muito longe daquela sua real Tá. constituição. E como que você percebe a sua real constituição? É todo dia. Gente, é todo dia. E você tem fases da vida, né, Rê? Sim. A gente já está entrando numa fase da vida onde o dosha vata vai predominar muito mais na gente. Porque Uhum. é a última fase da nossa vida, né? A gente nasce com cafinhas, Uhum. vira na adolescência pita e a gente Uhum. bata, né? Então, Tá. a gente vai entrando E a importância de saber qual o dosha é porque daí você equilibra com o que você tem menos. É isso para dar uma equilibrada? É essa a ideia, mais ou menos? essa é a ideia, porque se você for uma pessoa pita de constituição lá, de Prakriti, pita, como você nasceu, então se você é pita e você tenta levar uma vida longe da sua constituição, você está se afastando da sua saúde, Uhum. né? Sim. Então, é você perceber o que você precisa e começar a se conectar com essa sua constituição, sempre colocando o oposto para dentro. Então, se você é uma pessoa pita, provavelmente você vai ser uma pessoa com bom metabolismo, pessoa Uhum. que vai e faz, pessoa que não interessa se existe 10 montanhas para atravessar para você chegar onde Não você procrastina, vai e faz. vai fazer. Se essa é a sua real constituição, se você fica colocando muita coisa com... Qual é a constituição pita? Dificuldade. Fogo, né? Uhum. Fogo. Se você fica colocando para dentro mais coisas com esse mesmo elemento, você está só aumentando o que já tem muito dentro de você. Então, também não é bom. Então, E daí o que? Aí o corpo grita, então você vai sentir de alguma forma um desequilíbrio. de alguma forma, você vai sentir um desequilíbrio. E o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. As doenças podem ser geradas assim, não, lógico, a gente não está generalizando, mas Não, mas o Ayurveda fala que pode ter a ver? as doenças, elas são geradas dentro da gente pelo acúmulo de toxinas não digeridas, né? Então, Uhum. lembra, tudo que eu falei lá no começo, sempre a gente vai voltar para isso. É o que você dá conta de digerir. Se Inclui, você... inclui sapo também, que a gente engole alguns durante o. Aqueles de perna aberta, sabe? Aqueles de perna aberta, assim. A Ayurveda tem uma frase bonita que fala assim, o nosso corpo é construído de duas formas. Do alimento que você põe na boca e das palavras que saem da sua boca. É. Isso. Tem um livro lindo, né, do Dom Miguel Ruiz, você sabe, Os Quatro Compromissos? É lindo É a coisa também. mais linda, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Não dá para assim, um pouco de esse filtro, Né? eu acho que tem que ter muito isso, né? Para você se colocar também no lugar do outro. Claro, e você que aplica reiki, você sabe que a palavra também é pura energia, né? Sim, sim. É pura energia. Então, Comunicação não violenta, né? Aí vai para todo aquele lado que a gente adora, né, Ni? o Rê, quando a Ayurveda fala, quando você senta na frente do médico, lá no Aham. consultório,
quando você já está doente, o médico quer saber o que você tem, ele quer dar um nome para a sua doença, porque pelo nome ele pode ir lá e achar o nome do remédio, né? O que você tem. Uhum. Você já está no 6º estágio da doença. Uau. Olha quantos estágios anteriores a gente podia ter percebido e revertido com esses hábitos diários que a gente poderia incluir na nossa vida para reverter essas doenças quando a gente senta na frente do médico. E o médico nunca vai perguntar para você o porquê. Ele vai perguntar o que você tem e o que você tem, você vai ser medicada. Mas desculpa, termina, desculpa. Alguns hábitos que a gente pode começar a perceber no nosso dia a dia para evitar ou para começar a reverter, porque hoje fala que as nossas principais, né, toda doença, ela vem de acúmulos de toxinas não digeridas. Como que a gente acumula a toxina? Quando a gente come sem fome, quando a gente come muitas vezes ao dia, sem dar tempo de digerir aquela comida que você comeu anteriormente, e sem digerir emoções também. Né? Não digeridas também causam doenças. Oni, não é caótico a gente pensar... tudo bem, acho que nesse momento de pandemia a gente está voltado muito mais para dentro, de ter esse hábito de sentar numa mesa, de comer um alimento de verdade e tudo. Mas você não fica meio desesperada, assim, de sair, de ver pessoas comendo, às vezes, muitas vezes, com o próprio celular, aquela coisa meio desesperada? É muito louco, né, esse mundo. É que agora, assim, eu acho que com a pandemia todo mundo até voltou um passo para trás para conseguir olhar para isso. Quer dizer, eu acho que são duas vertentes. Tem gente que foi para comida, para a cozinha, e realmente aprendeu de fato a cozinhar, e pessoas que foram para uma coisa mais delivery. Posso falar? Todos os dias eu acho que eu vou gravar, vou pôr sabe, videocassete, que você aperta play para trás e para frente? Porque todos os dias aqui em casa eu falo, deixa o celular na mesa, deixa o celular, para de mexer no celular enquanto você come, por favor. Mas só muda o endereço. Só muda o endereço. Só muda o endereço. Todos os dias. Bruna, deixa o celular, você tá com mel? Desliga o celular. Todo dia. Todo dia. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como vai ser. A gente, eu acho que tem um pouco mais de consciência, né? De perceber o que você está comendo, de querer saber o alimento, de onde ele veio, de agradecer pelo alimento, de ter pequenos rituais, né? Hoje eu tento perceber muito isso, de olhar para a comida, porque a digestão ela começa a partir do momento que você olha para a comida, a partir do momento que você sente o cheiro do que está sendo... Você tá falando isso, eu tô pensando no Pedro. Quando eu começo se tem qualquer briga aqui em casa, na hora da refeição, eu paro, eu faço e falo assim, pronto, lá vai ela rezar pra comida, ou manda reiki, porque é meio que tipo assim, é meio que chega, cala a boca, vamos comer em paz, sabe? Então eu não falo nada, eu só falo, pronto, lá vai ela agradecer. Eu falei, mas a gente tem que agradecer todos os dias. Não é só nesse momento que tá todo mundo em polvorosa, né? Fazendo... Eu tenho certeza que um dia ele vai lembrar disso. Sim, eu tenho certeza absoluta. Então é assim, o exemplo é a gente que traz. O que vai ser, vocês que têm casa, se passam pela mesma coisa, eu não sei o que vai ser deles, juro. Eu acho que um dia, talvez olhando o nosso exemplo e olhando tanta coisa que está sendo falada hoje em dia, estudos, tanta coisa bonita surgindo, talvez eles... Vai chegar a hora que eles vão ter essa consciência, eu tenho certeza. Sim, porque a gente plantou a sementinha, né? Quer dizer, você é muito mais que eu. Eu tô há anos-luz ainda disso, mas... Olha o chicote. Você viu meu chicote? Já tô falando, né? Oni, o Prêmio Nobel da Paz, agora de 2020, foi concedido ao Programa Mundial de Alimentos da ONU. Você acha que 2020 é o ano do alimento? Por tudo isso que a gente está vivendo? Eu acho que a consciência, apesar da gente ainda não conseguir perceber tanto, mas né, você mesmo falou 5 anos atrás, nem existia tanta coisa vegana, não se falava tanto disso, né? Sim. Então, acredito muito. E hoje eu estou rodeada por pessoas que são veganas. Né? E muita coisa linda acontecendo, muitos produtores locais, muita gente trazendo coisa aqui de perto para nossa mesa. Eu só vejo coisa boa acontecendo, juro.
Mas isso, Ni, é o seu lado otimista, porque eu também sinto isso. Como eu tenho essa coisa, né? Eu faço um meia-culpa aqui de não gostar de ir para a cozinha. Eu fiquei muito tempo no interior e depois que eu me separei, eu acabei voltando para São Paulo porque eu também precisava voltar para minha rotina, para minha yoga, fazer o que eu não estava fazendo no interior. E foi muito louco, assim, porque a gente acabou ficando muito à base de delivery e aquilo gerava um lixo. Você não sabe o meu incômodo, assim, era um incômodo tão gigantesco que eu falei, cara, tá tudo muito errado. Eu falei, será que não dá para ter um meio termo? Porque tudo bem, eu não amo cozinhar, mas não dá para fazer esse mundo de lixo, que é aquelas 1000 embalagens. E eu tô atrás do Bruno, que aliás, assim, honro você, porque eu fui para o Capão, acho que uma das primeiras vezes com você para a gente ir na padaria do Zé, né? Eu acho que até quero que você conte um pouquinho dessa história. E o Bruno, enfim, passando um perrengão na favela, tendo que. Ele falou, eu preciso alimentar as crianças. Ele estava, assim, realmente com muita coisa nesse momento da pandemia. E agora, no finalzinho, deu uma acalmada. Eu falei, Bruno, vamos fazer. Eu estou muito incomodada. E a gente fez uma aula aqui, catei meus filhos, chamei uma amiga minha com os 3 filhos também. E a gente fez um Zoom para falar de lixo, para falar, quer dizer, que não tem fora. Que E meus massa. filhos, não, você não sabe, foi muito maravilhoso, porque as crianças, tipo aquela coisa, pô, mas como assim tem compromisso? Sim, 1h30, como vamos falar 1h30 de lixo? Ai, que legal que você E o fez isso. Bruno, não, Ni, você não sabe, ele traz uma visão tão maravilhosa, porque a gente fala assim, o que que é lixo? O que que remete a lixo? Ah, é sujeira, é nojento. E não, é tudo, né? Não tem, como é que eu vou jogar fora se não existe fora? Então, você não sabe, aqui a gente já tá meio radical, mas assim, do que estava semana passada para cá, é a coisa mais linda de você olhar e entender que a reciclagem que eu achava que eu fazia aqui era nada. Então, com uma aula divina que traz esse conceito novo desse lixo que é maravilhoso e que pode sustentar muita gente, né? Então, fazer esse descarte correto. Então, tudo isso, de novo, eu sou super grata a você, porque aquela vez no Capão rendeu muita coisa, rendeu assim muitos projetos incríveis de Nossa, retratar aqueles extraordinários de lá. nossa, Rê, vamos marcar um Zoom com o Bruno, por favor, para Vamos. faz um Zoom grande com mais pessoas, porque eu tenho certeza que Então, mais pessoas têm essas eu tenho dúvidas. certeza, eu tenho E certeza. Eu falei, não é possível que esse incômodo Eu, seja só meu. eu não sei cuidar do meu lixo, eu falo isso pro Bruno há anos, que eu não sei Sim, cuidar, eu não faço corretamente como eu poderia fazer. E eu já sim. pedi ajuda pro Bruno, então se você quiser, por favor, se comprometer comigo de marcar um Zoom com o Bruno, a gente convida Quero. pessoas. Sabe E a que a gente fez, quando eu fiz esse primeiro Zoom, eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, Bruno, eu tenho certeza que esse incômodo não é só meu. Vamos fazer um negócio, de repente uma live e tal. Ele falou, Rei, vamos ver com as crianças primeiro, porque aquela coisa, é o ó, exemplo, não adianta. já temos adeptas aqui, ó. Olha, é isso daí. Porque assim, não adianta eu chegar a fazer uma live linda falando de reciclagem, se eu chego aqui meu lixo tá uma baita zona. Então, assim, eu acho que é com esse exemplo realmente das crianças vendo aqui dentro de casa, como é que a gente pode. E vou falar, e desde que o Bruno, que a gente fez esse Zoom, que eu acho que foi na segunda-feira, a gente não pediu delivery nenhum dia. Porque tem uma funcionária que está vindo 2 vezes por semana, ou 3, 2 vezes por semana, e ela deixa meio que umas comidinhas. Então a gente vai, esquenta. Ah, então vamos pedir um japa? Eu falei, gente, pede japa, mas vamos comer. A Sol deixou coisas tão gostosas pra gente. Então aí a gente vai pra cozinha e eu só preciso requentar, vai, como diz assim. Mas eu acho que traz essa consciência, sabe, de não ter que pedir tanta coisa, tanta hora, e sim olhar para o nosso lixo, né? Como é que está sendo o nosso descarte? Quando você começa a comer alimentos mais de verdade, Uhum. você também começa a produzir menos lixo, porque eu vou só dar um exemplo que eu nunca tinha parado para Por pensar. favor, eu tô Não, adorando. não estou aqui querendo me gabar. Ai, nossa, que massa. Gente, não é, pelo amor de Deus, não é isso. Mas foi assim, foi uma consciência que eu tive, uma luz que eu nunca tinha percebido. As minhas Uhum. filhas, uma vez, tinham que fazer um trabalho na escola que elas tinham que levar embalagem de alimentos que Sim. sobram em casa. Eu não tinha o que mandar para elas. Ai, que lindo. Eu tinha o que mandar. Eu peguei no lixo um pacote de arroz, eu lembro, Que que lindo. tinha aberto, e o Ai, Ni, resto será que eu chego nesse nível um dia? não tinha. Agora, eu tô falando que eu não sei cuidar do meu lixo, porque eu falo pro Bruno, eu jogo tudo no mesmo lixo, entendeu? Eu não sei o dia, eu sei o dia que passa aqui. Na minha rua passa uma vez por semana também. Sábado, Uhum. tal, e No meu prédio não tem coleta seletiva.
Então, você tem que levar em um. Gente, é muito absurdo. Aqui passou. Gente, eu não sei colocar. Como é que eu vejo os comentários? Eu não sei. Ah, aqui, peraí. Usar, pode reusar, exatamente. Eu reuso tudo que eu. Aqui estava falando. Dico Comidas. É uma vergonha. Nós paulistanos não reciclamos nem 2% do nosso lixo. É vergonhoso mesmo. É vergonhoso. Então, vamos se comprometer de fazer, Vamos. porque é uma pessoa incrível. Uma pessoa Incrível. Deu uma aula aqui em casa. isso pra caramba, para falar com quem se interessar sobre como a gente cuidar do nosso lixo. É isso. E todos os lixos, né, gente? Eu falo, não é só o lixo de comida, né? É o lixo interno que a gente produz produz de emoção. É tudo, é o nosso lixo, isso que eu falo. Uma coisa não é separada da outra. Tá tudo junto, gente. Tá tudo Oni, você sempre foi adepta de meditação ou após esse teu processo também de Não, separação, enfim, e tudo mais? eu sempre entendi que era muito importante a meditação. Eu sempre acreditei que era muito importante a meditação. E hoje eu entendo que esse lixo que a gente está falando de emoção, ele pode ser muito limpo com a meditação. Ele pode ser muito Transmutado. jogado fora mesmo, eu digo, porque a hora que eu fecho o olho, pelo menos, ou que alguém, todos nós aqui, né, quem medita, nem que for por 5 minutos, 10 minutos, Sim. a hora que você fecha o olho e que vem aquele monte de pensamento, você fala, nossa, por que eu tô pensando nisso? Para mim aquilo já é uma limpeza, para mim aquilo já era alguma coisa que estava ali dentro, acumulada e que puf, passou e foi embora, entendeu? Então, é um jeito de você limpar a sua casa. Hoje eu entendo que a meditação, para mim, O é um jeito nosso templo, né? a minha casa, mesmo porque, gente, o Ayurveda, ele fala que tudo já existe dentro de nós, né? Tudo As já tá, respostas? tudo já tá aqui dentro, né? A gente vem de um lugar que é muito pleno, que é muito sábio, né? É de lá que a gente vem. A Cabala fala também. Então, tudo já está aqui dentro, só que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, né, que a grande parte da nossa mente é a inconsciente, você imagina que toda essa sabedoria está lá no fundo da sua mente inconsciente. Sim. E você vai jogando diariamente para dentro desse recipiente coisas que você não conseguiu resolver durante o seu dia, estando acumuladas lá. Isso foi uma explicação que eu tive na minha aula pelo Dr. Ruguei, que eu nunca vou esquecer ele falando. Então, a meditação nada mais é do que você ir trazendo esses pensamentos para cima e ir livrando esse recipiente. Eu acho bonito assim, porque daí você consegue entender por que esses pensamentos vêm. São coisas acumuladas dentro de você. Então, deixa aí, porque cada vez mais você vai poder se aproximar da sua real essência, né? Do que você sabe o que é bom para você. E traz uma leveza, né, Ni? Eu acho que a hora que a gente também consegue entender, deixar isso ser transmutado e se ouvir um pouco mais, eu acho que a gente traz essa paz, né? O meu mestre fala muito uma frase que eu amo, que é: a minha paz é o meu maior tesouro. Então, cara, se a gente está nesse momento e deixar tudo que está fora, esse turbilhão de pensamentos, né? Isso não tem como não afetar a gente de uma forma ou de outra. Então, como é importante a gente também aquietar e ficar nesse silêncio, né? Eu tenho muito prazer em estar em silêncio, assim, sabe? Então, acho que isso é Mas uma grande sacada. Assim, oi? Você aprendeu, né? Aprendi. Também. Eu aprendi também. Então, Ni, eu aprendi, mas eu tinha um incômodo que eu acho que a gente se perde um pouco, né? Da nossa essência, como a gente nasce. Eu sou caçula de 9. Então, você imagina, eu não tinha muito sossego. Eu curtia assim, ó, eu não conseguia ter momentos de paz. Porque, gente, eu era caçula de 9, eles me azucrinavam o tempo inteiro, entendeu? Eu era a fofa, mas também era que eles adoravam me sacanear o tempo inteiro. Então, eu acho que eu fui criando assim momentos de introspecção e fui buscar no marido também muito geminiano, muito para fora, né? Muito social. E a hora que a gente parava, assim, eu falava, gente, que delícia quando eu chegava de algum evento ou de alguma coisa e conseguia encontrar, às vezes, aquela paz. Então, acho que agora, lógico, eu acho que tudo tem que ter, a gente tem que ser flexível e ter um meio termo para não ficar, né, só meditando. Eu falo, quando eu vou para a Índia, assim, eu volto, falo, gente, eu amaria fazer só isso, mas a gente está encarnado, a gente está aqui. Então, oi, tem que pagar conta, tem que fazer um monte de coisa que faz parte. A gente não pode estar só no etéreo, né? Só viajando. Eu lembro uma época eu estava tão atrás
mil tipos de terapias, mil coisas. E uma vez a pessoa, a Teca chegou para mim e falou: agora está na hora de executar. Para de ir atrás de muita coisa, se reconecta com você, você já sabe um monte de coisa. A teoria tá linda, agora vamos para a prática, sabe? Então acho que isso é bem verdade, né? Mas a gente realmente só se escuta no nosso silêncio. Sem E eu dúvida. muitas vezes não sabe ficar no silêncio, né? É muito difícil ficar no silêncio, com tantas coisas acontecendo, né? Aquilo lá de Gente, eu fora adoro. é difícil, mas hoje eu aprendi também e gosto dos meus momentos e acho essencial ter os meus momentos. Uhum. E eu busco o meu silêncio hoje também, coisa que eu não sabia, olha só, há 10 anos atrás também, quando eu me separei, eu não sabia em que parte da minha casa eu ficava se eu ficasse sozinha, né? Eu não sabia o que ligar para assistir na televisão. Eu não sabia o que... Que loucura. É, Então, a vida me mostrou assim que eu tenho que achar assim o meu caminho, o meu silêncio. E eu achei, quer dizer, a gente nunca para, né? Não achei não, nada, mas hoje eu fico, nossa, muito feliz. Assim, eu preciso ficar sozinha, eu gosto dos momentos sozinha. E, e é isso, gente. A gente vai procurando se escutar mesmo, cada vez mais. É ter esse entendimento mesmo de que o que, que é dentro de tantas vozes que existem dentro de você, sim, dentro, né, intelégeres, né? Escolher dentre tantas coisas o que é melhor para você, né? exatamente. Oni, e tem agora assim um desejo de uma próxima viagem, quando a gente puder sair, viajar, sei lá quando é que vai ser isso. Eu lembro a primeira live que eu fiz, eu fui com o Celso Junto, ele falou: e aí, o que que você chuta? Eu falei: sei lá, vamos pensar dia 12 de junho, a gente vai estar livre de tudo isso, e nós estamos virando daqui a pouco o final do ano. Mas você tem alguma viagem assim programada, alguma coisa ou gastronômica, ou Ó, retiro? Qual que é o próximo desejo, eu sou assim? muito caseira, né? Eu gosto muito da minha casa, assim. Então, Uhum. viajar é muito bom, mas eu sempre penso assim, em viajar ou para fazer um curso, ou para... Uhum. Hoje, as minhas viagens elas precisam ter algum propósito, assim, né? Eu preciso Uhum. uma coisa. Eu A gostaria Aurora Boreal, que eu já vi que você postou. muito de conhecer alguma fazenda com alguma plantação, assim, linda, é, com, com energia solar, com plantação vertical. Uhum. Esse é o meu desejo hoje, de conhecer algum lugar no mundo assim, com essa tecnologia que, não sei, que eu sei que já fazem, né? Eu sei que Uhum. a Holanda tem muito, mas aqui no Brasil também tem coisas lindas, tem fazendas lindas aqui perto da Sim. gente, que estão fazendo também coisas maravilhosas, mas eu já Depois dá uma olhada no feed do Retrato. A gente postou muita coisa bacana de pequenos é, produtores. Muito mas eu legal. em viajar para conhecer coisas e ouvir histórias. Nem eu penso em viajar para eu trabalhar em algum lugar também. Você viajaria sozinha? Eu viajaria super sozinha e ficaria trabalhando para um... Jura? Isso eu não sei se eu tô nesse nível de evolução, assim, de viajar sozinha, comer sozinha. Nossa, eu viajaria super. É? Viajaria. Oni, e essa história de democratização, assim, da comida, quando a gente fala em comida orgânica, eu conversei outro dia com o pessoal da Favela da Paz, do Instituto Favela da Paz, e eles têm um trabalho super bonito lá, a Ellen, do Vegearte, de levar de comida orgânica para as crianças, quer dizer, para as crianças, não, para a comunidade toda, né? Porque a Lugares, gente fica com... Oi? leva para esses lugares para eu conhecer. Vamos, vamos. É que tá tudo tão, né? Pandemia, a gente tá meio assim, abre um pouco, não abre um pouco, mas a gente tem tanta coisa linda, assim. Eu acho que o retrato, quando ele nasce com essa potência de mostrar essas pessoas extraordinárias, seja em comunidades, a gente fala dessa revolução silenciosa, né? Que acontece das periferias. E eu acho que também tem uma revolução silenciosa do alimento, porque a gente fica um pouco tem que desmistificar essa coisa de um alimento orgânico ser caríssimo. Você pode ter a sua plantação e você pode fazer uma coisa super bacana, super nutritiva, né? Eu Dá para acredito fazer, né? que dá para fazer e o que eu acredito hoje é que como eu vou para a cozinha, como eu vejo muitas coisas, como eu vejo o que eu descarto hoje em dia, Uhum, eu acho que dá para a gente comprar talvez um pouco menos, uhum, desperdiçar um pouco menos, porque às vezes quando a gente compra aquilo que é mais barato, porque não é orgânico,
a gente compra mais e desperdiça também mais. Uhum. Eu comecei a ter um pouco dessa consciência, sabe? Então, será que eu posso comprar aquilo que tem menos agrotóxico, que vai agredir menos o meu corpo e desperdiçar menos, né? Porque Perfeito. compra mais, porque é mais barato, a gente acaba jogando fora também mais. Então, Uhum. muito isso também. Então, compro menos, cozinho menos, não preciso mais ter 3, 4 variedades de legumes e verduras. A gente come uma, outro dia a gente Sim. come outra, outro dia a gente come outro. E assim a gente vai variando e comendo menos e comprando o que é melhor pra gente. Porque, Rê, você sabe quanto de agrotóxico uma pessoa pode ingerir por ano? Não. De 7 a 8 litros de agrotóxico você ingere por ano se você não compra os produtos Nossa. hoje que são orgânicos. A Então, não é gente ingere isso hoje, é isso? uma média, Nossa, cada ser humano, por ano, de 7 a 8 litros de agrotóxicos. Então, assim, meu Deus. coisas os agrotóxicos fazem mal, essa coisa de intestino irritável, Aham. não é frescura, não é frescura. Eu acredito que eles vão danificando o nosso corpo lentamente. Sim. Não é frescura, não é brincadeira. Então, o que eu deixo para refletir é: será que a gente pode comprar aquilo que é um pouco mais caro, um pouco menos? Aham. A Márcia De Luca fala muito isso, né? Mesmo de quantidade, que tem que caber um tanto que caiba, né, na palma da mão, assim. Então, aí olha como a gente já, né, já come errado, assim. Quando você vai, sei lá, em um restaurante ou mesmo em casa que você faz um pratão, Muito. já tem uma falta de cuidado no ao se servir, né? Você já coloca muito, está com fome. Então, eu acho que tem o tal do mindfulness. O tempo inteiro você está pensando, peraí, eu preciso comer mais que isso, eu estou com fome para comer agora, né? É uma pergunta que a gente se faz muito, assim: eu vou comer porque eu tô com fome? Então tá bom, Sim. vou Ou comer, porque está na hora, né? tá com capacidade de digerir, né? O meu fogo digestivo tá bom para digerir, porque eu tô com fome real. Uhum. Eu vou comer porque eu estou com vontade de comer. É uma pergunta que a gente pode começar a se fazer também, e você vai percebendo as respostas. Assim, não, talvez eu Tá. vou comer daqui a pouquinho, vou comer um pouco menos. Não, eu acho que não preciso repetir. E, gente, isso não vai mudar semana que vem, não vai mudar amanhã, não vai mudar semana que É. vem, não vai mudar o mês que vem, mas se você começar a pensar, ter essa consciência, você vai mudando, sim, aos pouquinhos. Ni, nós estamos chegando no finalzinho. Eu quero pedir para você dar algumas dicas, sei lá, 3, 4 dicas de como é que a gente começa esses pequenos hábitos. Como é que é para fazer uma pessoa que nunca começou nada, que ouviu nossa live e falou, nossa, eu quero fazer, por onde eu começo? Então, eu acho que eu começaria, Rê, por aqueles pequenos hábitos diários que você pode incluir na sua vida, né? Uhum, Que pode começar só pelas perguntas que você vai fazer para você mesmo. Como, por exemplo, né? Eu vou comer porque eu tô com fome? uhum, Acordei pela manhã. Então, eu tô com fome para comer? uhum. Então, não preciso comer agora. Então, talvez eu vou comer mais perto da hora do almoço. Olha, gente, Tá. olha, o jejum intermitente, né? Que hoje se fala tanto. Sim, sim. Dado Você é a já favor? benefícios, né, que faz para a saúde. Olha só, eu estava pensando isso outro dia. Há mais de 4 mil anos, 5 mil anos, se você for pensar no ciclo circadiano, que é o que o Ayurveda tanto preconiza, né, que é você Uhum, acordar com o pôr do sol, se uhum. alimentar no horário do pico do sol, que é das 10 da Sim, manhã às 2 da tarde, deixar de comer a hora que o sol se põe, e você fazer a sua próxima refeição quando o sol, no horário de pico do sol, que é das 10 às 2, poxa, eles já não estavam fazendo jejum intermitente, então antes a gente tem que parar de comer com o pôr do sol. E exato. eu tô achando uma coisa assim maravilhosa, que os restaurantes estão fechando às 10, né? Eu Porque tô amando isso, eu tô amando. quem mais aqui tá gostando ou sou só eu que Outro dia uma amiga minha veio de Uberlândia e, ai, não sei o que, quero te ver e tal. Eu falei, vamos jantar. A gente deu uma flexibilizada, vamos jantar. Eu falei, olha, Tati, só que tem um problema, os restaurantes estão fechando às 10. Ela, meu, lá tô adorando. A gente foi jantar tipo 7 horas da noite. Eu amo, amo. eu antes era a louca, porque assim, vamos jantar fora? Vamos jantar fora. Pode ser 7h30? Nossa, 7h30. É. Então,
falaria assim. Ai, que delícia te ouvir, assim, é muito bom, porque eu falo, ai, ai, eu sou a única. Não, é isso. Então, assim, é começar a se fazer essas pequenas perguntas, né? Eu tô comendo porque eu tô com fome? Não sei. Então, vamos começar a se fazer essa Uhum, pergunta, né? Talvez começar a comer um pouco menos de quantidade, né? Então, não precisa ser todas as refeições, mas uma refeição, precisa que eu preciso repetir? Poxa, eu vou então parar aqui, vou ver se a minha fome vem, talvez mais cedo, eu janto mais cedo. Você vê, uma coisa leva a outra. sim, Talvez sim, tenha um pouco menos, eu vou comer um pouco mais cedo e pronto, é a hora que a gente tem que comer mesmo, entre 5 e 6, 7 da noite, né? É a hora que a gente é tem que... isso. Depois a gente vai comer no dia seguinte. Então, uma coisa vai levando a outra, né? É. Eu E passear um pouco pela despensa, dar uma olhada nesses produtos, nesses rótulos que a gente talvez não consiga pronunciar. Pode ser um bom começo também? Ou vai dar vou desespero? pra casa e já peguei uma sacola e já joguei tudo que tinha. A Laura, vou falar, a Laura, a gente falava na Tia Nininha, ela ficava assim, tipo, um mês brava com você. Acho que é sim uma consciência. Agora passou, Mas mas é uma forma boa, porque eu lembro que para mim seria coisa tipo, rei, isso não dá, isso é nojento, você está comendo plástico, põe fora. Então são essas coisas, né? então, mas eu acho que é isso, começar a procurar alimentos que são mais verdadeiros. O que são alimentos mais verdadeiros? São aqueles que vêm diretamente da natureza, que é Uhum. um ingrediente. Vai no supermercado, tenta escolher por eles, né? Tenta olhar os legumes e verduras. Ah, Nininha, eu não sei fazer. Sabe? Sabe fazer. Põe no forno. Aqui no Smallex, a gente dá um monte de dica Eu todo dia, sei. cozinhando, pondo legume no forno, com as especiarias, com os temperinhos que eu gosto. Põe na panela, cozinha com Gente, água. posso falar? Eu amo, assim, eu amo ver, né? Até vou ver aqui a público pedir desculpas, porque eu não participo disso, porque a forma como você faz com temperos, com coisa, eu olho e falo, gente, eu não sei nem que tempero que é esse. Eu tenho você e tem uma amiga minha, a Fabiana, que trabalha comigo no retrato, tem uma paixão, assim, pelo tempero, por cada coisa que fica. E é tão simples, né? Parece tão simples, que realmente é só uma questão de começar, né? De dar esse primeiro passo. Então, eu acho que eu fico um pouco com esse bloqueio, ai, não gosto de entrar na cozinha tal, e coloco uma crença limitante. Então, talvez aí para Com certeza. 2021 talvez tenha que dar esse toque e esse simples. Outro dia a gente estava num retiro, a gente foi fazer uma imersão aqui do Retrato Social e ela cozinhou um tofu com cúrcuma. E ela falou até, ela brincou que tentou dar para os filhos, tipo, ai, olha, é ovo. E não passou, o tofu com cúrcuma. Mas você não sabe que delícia. Daí ela colocou algumas, sei lá, alguns temperos, algumas ervas, né? E a Vera falou que tentou levar, dar para o filho não comprou a ideia. Mas assim, de uma simplicidade, de uma coisa tão gostosa, tão saborosa, tão perfumada. Então eu acho que eu vou colocar duas metas aí para o ano que vem. Fazer o curso de Reiki, a iniciação, que o Davi já me colocou à prova, assim, já me jogou no abismo, eu prometi que eu vou fazer o ano que vem. E eu acho que ter essa coisa, essa proximidade com a cozinha, de deixar de ser um monstro, sabe? Porque olha e fala, ah, é mais fácil pedir delivery. Tá errado. É uma crença mega limitante É. que eu não vou saber ou que eu vou cozinhar Porque errado, sei lá. eu, vida cabe para mim almoçar uma abóbora com mais alguma coisa, entendeu? Uhum. É Duas, isso. ou jantar, pôr uma abóbora no forno e jantar. Isso não caberia nunca na minha vida anos atrás, mas hoje já cabe. E aí, se Ah, que cabe, delícia te ouvir. A se cabe esperança. dentro da sua vida, talvez você dê conta de fazer aquilo, o menos, né? Talvez o muito você não dá conta, mas o menos, assar uma abóbora para jantar e fazer um molho gostoso, você consegue. E tá tudo bem. E outra dica que eu queria dar aqui, antes da gente acabar, Rê, é falar o seguinte, que uma coisa que eu gosto muito que a Ayurveda fala também é que a saúde não é apenas a falta de doença, né? A saúde Uhum. é você ter vida, é você ter energia, é você viver com o fluxo da natureza, é Sim. você, é você viver nesse fluxo de energia. Então, se você acorda cansada, se você não vai ao banheiro todos os dias, se você come e tem dor, azia, refluxo, tudo isso é sinal já de doença, né? Então, Uhum. prestar atenção, para não levar, não deixar isso ir para frente. Então, por quê? Se perguntar sempre o porquê, sabe? Perfeito. Por que que eu tô acordando cansada? Por que que eu não vou ao banheiro todos os dias? Isso não é
natural. Você pode achar que é normal, mas não é da natureza do ser humano viver assim. O ser humano ele veio para viver pleno, para viver com energia, para viver com vida. Abundante. Abundante, exatamente. Então, tá. E se não tá assim, é só a gente precisa se questionar por que não tá assim. Porque se você começa a se perguntar por quê, as respostas vão vir. Alguém Sim. vai aparecer na sua vida E aí para o movimento vem, né? Você vem com esse questionamento e o fluxo, que a gente confia muito nisso, né? Vem trazendo essas respostas, né? o Instagram não escuta o que a gente fala, com certeza ele vai te mostrar alguma coisa que seja boa para você. Você vai procurar, você vai fazer uma busca. É, com certeza você vai entrar num caminho assim que vai ser melhor para você. Eu acredito muito nisso, Rê. Bom, eu vou te ligar muito antes do que você imagina. Acho que você vai voltar aqui em casa bem rápido Tá bom, meu amor, eu quero para a muito. gente dar Ó, uma quero, reformulada aqui. quero Quero muito. muito fazer. Eu quero fazer o Zoom. Você pode fazer um questionário aqui no Retrato Social? Quem se interessaria por participar de uma aula com o Bruno sobre lixo? Perfeito. E Vamos você fazer. já pega os contatos aqui pelo Retrato Social e a gente chama o Bruno. Vamos fazer. A Cássia, fofa, linda. Beijo. E outra coisa que eu ia falar era do Bruno. Ai, gente, esqueci. Eu esqueci. Ah, e você me leva, por favor, nesses lugares maravilhosos, Rê, para conhecer quem tá... Instituto Favela da Paz, maravilhoso. Vou marcar da gente, vou ligar para a Ellen. Não sei, acho que ela pode receber a gente lá para almoçar. Você vai ver que delícia, é muito rico. Por É favor. muito gostoso. É o tipo de viagem que eu quero fazer e eu tô falando aqui de viajar para lá. É comida afetiva de verdade, sabe? Que você come, que você se nutre assim, o coração e a alma. É muito bom. Então me leva. Tá marcado, meu amor. Rê, obrigada, obrigada, gente. Tomara que Obrigada. tenha ajudado vocês aí em alguma coisa. Obrigada, Rê. Obrigada, você é sempre inspiração, viu, para mim. Eu vou chegar lá, tá? Eu tô engatinhando nesse quesito, mas eu tô indo, assim, tô em busca. Ó, o Organicamente Rango da Tianice reabriu. Ah, é? É isso, a gente postou agora no retrato também, acho que foi a Lívia que comentou, né? Ah, que Gente, eu legal. não, eu tô falando que eu tô precisando aprender de live, eu não consigo ler os comentários e falar com você, porque me dá aflição de ficar lendo e não olhar para você. Eu preciso de uma assistente que vai me falando as perguntas. Bom, Meu amor, então, um beijo, um Rê. beijo, Ni. Obrigada, viu, pelo teu Ontem, tempo. ontem aqui. Obrigada. Obrigada. Aceito Beijo, os parabéns. Com o coração aberto e assim, ó, super receptiva. super. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, Rê. Tchau.